Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre a partida de hoje, né, contra o Náutico, qual que será a provável escalação do Cruzeiro para esse duelo. Além disso, falar sobre o Paulo Pezzolano, que infelizmente acabou pegando uma punição. Quantas partidas o técnico uruguaio vai ficar longe aí do Cruzeiro, né? E além disso, a Raposa tenta um efeito suspensivo para não perder o técnico por essas partidas. Além disso, falar sobre alguns casos envolvendo uma divulgação do Cruzeiro por parte daquela recuperação judicial que destaca alguns atletas, inclusive algum desses aqui que vocês me perguntaram, como por exemplo o Dedé, o Orejuela e o Pedro Rocha, onde tem aí os valores bem altos que o Cruzeiro deve para os jogadores, além também dessa transferência do Pedro Rocha, que lembrando, né, era para Digimais pagar o salário do jogador, acabou não acontecendo e que foi transferido recentemente para um outro clube da Série A. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 35 mil inscritos, falta menos do que 60, até no final desse mês de agosto, essa meta aí que nós colocamos. Então, caso você esteja assistindo, não se inscreveu aqui embaixo, aproveite para se inscrever. Caso queira me seguir no meu perfil pessoal, Gustavo.crz, eu estou viajando aqui pelo Brasil, estou agora em Porto Alegre, mês que vem eu vou para Belo Horizonte, então me segue lá para acompanhar. Só antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês, primeiramente da Robotip, onde assim, se eu te dissesse que por apenas R$50 você já poderia ter um software, um robô que apostasse por você, você acreditaria em mim? Essa é a proposta aí da Robotip, onde, por exemplo, por lá, você vai receber os relatórios e você vai poder colocar esse seu software para apostar por você, seja qual a sua escolha, né? Por exemplo, cobrança de escanteio, número de cartões amarelos, faltas, e isso tudo dentro lá do próprio curso, né? Para você entender melhor quais são as melhores cotações, para você automatizar as suas apostas e não ter que ficar ali estudando horas e horas determinadas partidas. Então comece lá na Robotip com esse link que eu vou deixar aqui na descrição e nesse QR Code com 20% de desconto nessa sua assinatura, tá? O outro recado aqui para vocês, da UP Sportsbet, que eu quero destacar o jogo do Cruzeiro hoje contra o Náutico. Lá na UP, que lembrando, você utilizando esse QR Code, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 1,40 nesse jogo contra o Náutico. Tem também às 7 horas outra partida muito boa, Grêmio e Ituano. Uma vitória do Grêmio em casa pagando 1,52. Então o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado da UP Sportsbet. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre essa partida diante o Náutico, hoje na sexta às 9h30 no Estádio Independência, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Não sabemos o valor, um número exato, né, de torcedores que vão ter no Independência, porque é um estádio que não tem aquela capacidade máxima ali, né, liberada. E assim, tem jogos que tem 23 mil, outros 21, outros 22, então não dá para esperar muita coisa. Mas 20 mil ingressos já vendidos antes de ter bilheteria, né, ali na hora do jogo, um número bem expressivo, sem sombra de dúvidas. E a Raposa aí, que hoje está com 54 pontos, caso vença e conte com resultados negativos dos seus adversários, pode terminar a rodada até com 20 pontos de vantagem para o primeiro time, que é o quinto colocado, e também abrir uma distância de 13 pontos para o vice. É uma distância assim, absurda, né? Se fosse 13 pontos para o primeiro fora do G4, eu já estaria feliz. Imagina então 13 pontos para o vice-líder, é muita coisa. E o Náutico, que não vive uma fase muito boa, é um jogo aí o Cruzeiro líder contra o Náutico, o Cruzeiro líder que dá tudo certo contra o Náutico, que está em lanterna, dando tudo errado, né? Teve essa semana a saída aí do Ari Barros, que é o seu diretor de contratações do clube, né, o diretor de futebol. Também a saída do técnico, o Elano, né, que comandou a equipe, jogador muito conhecido no Santos, estava fazendo um trabalho à frente do Náutico e contratou um novo técnico, Dado Cavalcante, nessa última segunda-feira para comandar aí a equipe do Timbu. E teve esse curto trabalho e uma dura missão, né, de enfrentar o Cruzeiro 5 dias depois em Belo Horizonte. Então o Cruzeiro pode aproveitar da fase do adversário e poder conquistar mais esses 3 pontos depois de 2 jogos ali, né? Não vencemos ali a equipe da Chapecoense, empate contra o Grêmio também. Não foi o pior dos resultados, mas essa vitória agora dentro de casa, sem dúvidas, importantíssima para ficarmos cada vez mais próximos desse objetivo. Sendo assim, o Cruzeiro não vai contar com o Pezzolano, que está suspenso por conta de ter sido expulso injustamente contra o Grêmio. Agora eu quero falar um pouco mais sobre o Pezzolano e essas expulsões. Tem também o Chay, que muita gente está comemorando como se fosse um reforço, né? O Chay não jogar o jogo de hoje e o Cruzeiro, no lugar do Chay, pode colocar o Rafa Silva, por exemplo, e trazendo o Bruno Rodrigues para a esquerda, que eu acho que deve acontecer exatamente isso. Onde, de acordo com o Globoesporte.com, a provável escalação do Cruzeiro tem o Rafael Cabral, a zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, dupla de volantes, Felipe Machado, Neto Moura, na direita Wesley Gasolina, na esquerda o Matheus Bidu,
o meio de campo ali com o Daniel Júnior e na frente tendo esse trio de ataque, né? Daniel Júnior, Bruno Rodrigues e o Luvanor. Quem sabe ainda o Rafa Silva não possa entrar nessa escalação, mas eu acho um ataque bem interessante do Cruzeiro, tendo umas opções pelos lados, do Daniel Júnior, do Bruno Rodrigues. Eu gostaria de ver o Bruno Rodrigues jogando na sua ali na ponta esquerda, né, no caso, e tendo por exemplo, Wesley Gasolina na direita, na esquerda também o Matheus Bidu, trio de zaga. Eu acho um ataque muito forte aí do Cruzeiro para esse jogo. E só lembrando, no banco ainda tem, finalmente, né, todos os jogadores do Cruzeiro voltando de contusão praticamente. O Léo Paz, o Giovani e o Jajá foram relacionados e vão ficar no banco de reservas. Então, se é o Pesolano aí, por exemplo, o Martin Varini, né, que vai ser o auxiliar que vai comandar essa partida. O Cruzeiro tá lá precisando de um atacante. Você já tá jogando com Bruno Rodrigues, Luvanor e Daniel Júnior. No banco de reservas ainda tem o Rafa Silva, o Jajá, o Edu e também ainda, por exemplo, quando voltar ali o Stênio. É um ataque assim realmente bem interessante do Cruzeiro pro restante desse ano. Eu gostei bastante. Eu vejo que os reservas aí do Cruzeiro poderia ser um ataque tranquilamente de um time ali da Série A. Por exemplo, o Edu, o Rafa Silva, e você coloca ali, por exemplo, o Lincoln, né? Eu acho um ataque assim bem interessante mesmo do Cruzeiro para essa reta final do ano. E você, o que espera desse jogo? Eu acho uma vitória aí, 2-0 ou 2-1. Eu acho que fica 2-0 ali mesmo. Gol do Luvanor e outro do... Vamos ver, acho que contar aí com o Felipe Machado. Tem muito tempo que ele não faz um gol pelo Cruzeiro. Vou contar aí o Machado e acho que o do Luvanor mesmo. Quero que você deixe aqui embaixo o seu palpite para esse duelo. E lembrando, quem acertar esse placar, eu vou mandar um salve no meu vídeo de amanhã, que eu vou postar aqui para vocês depois da partida, né? Possivelmente no sábado, também às 11h30. Bom, quero falar com vocês também sobre o Paulo Pesolano, que assim, o Cruzeiro tenta um efeito suspensivo, porque ele foi condenado nessa última quinta-feira à suspensão de 3 partidas aqui do Cruzeiro, sem considerar, por exemplo, esse jogo agora que ele vai ficar fora contra o Grêmio. Mas vale lembrar que ele já cumpriu uma suspensão, então ele ficaria fora por 2 partidas. Isso por conta da expulsão contra o CSA, naquele jogo em Maceió, e também pela derrota contra o Fluminense, que eu acho que foi o mais grave, né, eu diria assim, na Copa do Brasil. E o Cruzeiro tenta esse efeito suspensivo para ele poder voltar e comandar o Cruzeiro, né, porque senão ele só ficaria disponível no jogo contra o Sampaio Corrêa, e sem dúvidas, por exemplo, se ele ficasse fora de 2 jogos, ele ia fazer muita falta, ainda mais em partidas longe de Belo Horizonte. O Cruzeiro tenta esse efeito suspensivo, mas vai lembrar que não há prazo, por exemplo, de resposta por parte do órgão que julgou, né, essas 3 partidas que o Pesolano terá que cumprir, mas só lembrando, ele já cumpriu uma. Enfim, eu até fiquei com medo aqui, porque realmente poderia ser uma suspensão até mais grave, de 10 jogos, acabou que ficou em 3, não ficou ruim, não ficou bom, né, para o Cruzeiro, eu diria. Poderia ter sido 2 tranquilamente. E vamos ver se esse efeito aí vai ter algum efeito, né, podemos dizer assim, para a sequência do ano. Mas eu vejo que o Paulo Pesolano tem ali o Martin Varini, inclusive eu vi até muita gente falando que ele parece bastante o Pesolano, e eu concordo totalmente, tá? Não vejo muita diferença ali, por exemplo, do auxiliar técnico para o treinador. Eu lembro um exemplo recente aqui no Cruzeiro, foi o Mano Menezes, né, que tinha um auxiliar dele, que eu acabei esquecendo aqui o nome dele agora, mas que era muito parecido. Você via, se o Mano Menezes estava fora, que ele também ficava bastante, né, ainda mais nos jogos da Série A, o auxiliar dele praticamente não mudava nada e até era um pouco mais ofensivo do que o Mano Menezes. Então, o Martin Varini também, eu acho ele um bom auxiliar, muito potencial, 2 caras muito jovens. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que se o Pesolano ficar esses 2 jogos de suspensão, vai fazer muita diferença? Você acha que não? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Pedro Rocha, onde assim, eu já tinha trago aqui no canal, se eu não me engano, uns 40 dias atrás, né, sobre o jogador e aquele processo envolvendo ele, o Cruzeiro e a Digimais, onde assim, teve uma outra atualização por meio de um blog do Atlético Paranaense, eu deixei aqui os créditos para eles, falando sobre o Cruzeiro e a dívida que tinha com 3 jogadores do Furacão, que era no caso o Pedro Rocha, o Orejuela e também o Dedé. Lembrando que o Pedro Rocha e o Dedé já deixaram o clube, mas essa matéria aí ele mostrou qual que é os valores, né, que o Cruzeiro deve Pedro Rocha, e são aqueles mesmos divulgados pela Raposa naquela recuperação judicial no mês passado. Porém, tivemos mais detalhes. Por exemplo, o atacante tem R$ 5.475.000 a receber do Cruzeiro, isso só de verbas rescisórias e salários atrasados em relação a 2019. Desses 5.400.000, 3 milhões é cobrança do próprio jogador, e os outros 2.200.000 reais, 2.469.000 por conta da outra empresa, a Rocha Neves e Negócios Desportivos, por parte dos seus empresários. Então, um valor bem alto que o Cruzeiro deve aí para ele, que lembrando, esse valor não era nem para vir para o Cruzeiro, era para ser
da Digimais, que não fez os pagamentos desse acordo, que o Cruzeiro tinha a expectativa da empresa de pagar os salários total do atleta, que lembrando, era algo na casa dos R$1 milhão, mas acabou que eu não sei o que deu, né? Eu não sei nem se foi culpa da Digimais, porque Itaí Machado e Wagner Pires aqui no Cruzeiro não dá para se esperar muita coisa, e até hoje não tivemos muitas atualizações desse caso. Mas quando a Digimais foi anunciada, inclusive, se eu não me engano, o anúncio do Pedro Rocha foi praticamente junto com a Digimais, de patrocínio master aqui no Cruzeiro. Eu lembro que tinha um telão passando ali uns lances dele jogando ali contra uns jogos contra o São Paulo, pra você ver, né? Eu lembro de coisa mal aleatória, mas enfim, não teve esse complemento por parte da Digimais, que ainda continua patrocinando outros times no Brasil, inclusive patrocinou o Atlético Paranaense depois de ter deixado o Cruzeiro. Além disso, o Cruzeiro devia, no caso, e ainda deve, para o Orejuela, algo próximo de €1.700.000, quase R$6 milhões, por conta, deve ir ao Ajax, um valor bem alto, não esperava um valor desse tamanho, e o Dedé, que todos nós sabemos, quase 16 milhões, e ele cobrando quase 20 milhões nessas atualizações, né, junto à Justiça do Trabalho. Mas enfim, só lembrando que o Pedro Rocha, igual eu falei para vocês, mudou para um outro time aqui no futebol brasileiro, 27 anos de idade, assinou aí com Fortaleza, ainda não fez a sua estreia. E lembrando, desde quando ele saiu do Cruzeiro, ele nunca conseguiu ter uma boa sequência, né? Um atleta com salário muito alto. Eu mesmo vejo que, sei lá, acho que poderia estar muito bem jogando ali em outro time da Rússia ali, por exemplo, ou algo nesse sentido. Eu vejo que até ele no São Paulo, tá? Não acho que estaria errado, não. Ou por exemplo, ali voltasse pro Grêmio, tá? Rodou bastante, não teve muito destaque pelo Cruzeiro em 2019, 33 jogos, 4 gols e 3 assistências. No outro ano foi pro Flamengo, ganhou quase tudo em 2020, mas jogou apenas 11 jogos, 1 gol e uma assistência. Pelo Atlético, no ano passado ele começou bem, 21 jogos, 29 jogos, 6 gols e uma assistência. Nesse ano 16 partidas, 2 gols e 5 passes. Poderia ter continuado também no Furacão, mas o salário muito alto acabou inviabilizando essa permanência e agora vai jogar no Fortaleza. E você, o que acha do jogador? Aceitaria o Pedro Rocha de volta aqui no Cruzeiro? Enfim, é um jogador que era muito diferenciado naquele time no início do ano, né? Mas acabou caindo bastante de rendimento. Eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 35 mil inscritos. Aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo aqui sobre o Pedro Martins, que comentou um pouco sobre um reforço de peso, será que poderia chegar no Cruzeiro para 2023, além também desse outro aqui onde eu falo sobre o Tite, e será que ele pode treinar o Cruzeiro, o que o técnico falou, que repercutiu bastante nas redes sociais. Eu vou deixar aqui também o link na descrição da Mr. Bean Feijoadas, para você pedir aí sua feijoada na região de Belo Horizonte e região aí metropolitana, além também do link da Robotip e da UP Sports Bet. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!